Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Onze h 46, muito bom dia, ao vivo a Zona Norte de Londrina. Mais de 20 bairros, milhares de moradores estão com abastecimento de água comprometido nesta terça-feira. Os motivos você vai ver no Meio-Dia Paraná, com orientações também sobre quando o fornecimento será regularizado. Da Zona Norte, agora para o centro de Londrina. O comércio de rua pode abrir hoje até às 9 da noite, mas amanhã estará fechado. Como ficam os serviços no feriado, já a nossa equipe conta para você. Veja o que mais é notícia neste 11 de outubro. Os riscos, os buracos em meio às obras da trincheira da Rio Branco com leste-oeste. A empreiteira terá que fazer reparos emergenciais em obra que vai ficar mais cara e não será entregue dentro do prazo. O início da operação de novos semáforos na Avenida Ayrton Senna, desta vez para a travessia de pedestres. Uma operação da DENARC com uso de cão farejador contra investigados por tráfico de drogas. Tem ainda o flagrante de um assalto em Jataizinho. O ladrão levou dinheiro e desodorantes. 24 graus agora em Londrina, terça-feira de sol no norte do Paraná, mas lá no oeste, em cidades como Toledo, já chove e bastante. Em Toledo, a temperatura agora é de 18 graus. Já na região de Francisco Beltrão, uma casa de madeira foi literalmente arrastada pela enxurrada, pela correnteza. Ruas estão alagadas em vários pontos da cidade. Fique conosco, o Meio-Dia Paraná está apenas começando e volta ao vivo para todo o norte do Paraná, logo após o intervalo. Policiais civis fizeram uma operação hoje contra o tráfico de drogas em 3 cidades do norte do Paraná. As investigações começaram há um ano. Mônica Dal, boa terça-feira para você. É uma só quadrilha? São vários grupos criminosos? Uma só organização criminosa, Alberto. Bom dia a você, bom dia para todos. Nós acompanhamos o trabalho da Polícia Civil, da DENARC, aqui em Londrina, mas também em 2 cidades, Faxinal e Manuel Ribas. Desde a madrugada, dezenas de policiais percorreram endereços como casas e também empresas para cumprir 28 mandados de busca e também de prisão preventiva. Acabei de conversar com o delegado, ele disse que no total conseguiram prender 7 pessoas, mas os 14 mandados de busca foram cumpridos. Eles encontraram nessas residências e também em empresas droga, arma, munição e outros objetos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, com a DENARC, essa quadrilha ela agia da seguinte forma: 5 pessoas estavam presas aqui em Londrina e policiais penais denunciaram essas pessoas por estarem praticando o tráfico de drogas. Depois, eles chegaram até essa quadrilha que estava atuando, então, em 3 cidades. Nós acompanhamos alguns mandados, um deles foi na Zona Sul, aqui de Londrina, em uma loja de peças automotivas, uma pessoa foi presa por lá, e também na Zona Norte, a gente tem algumas imagens aí que foram cedidas pela Polícia Civil, que mostram esses policiais entrando na casa de uma dessas pessoas, de um desses investigados, e até mesmo acordando essas pessoas, porque ainda era madrugada. Eles utilizaram ferramentas para poder abrir portões e chegar na casa dessas pessoas. Uma outra história que chamou bastante atenção é que, segundo a Polícia Civil, uma clínica que fica na Avenida Bandeirantes, aqui em Londrina, também é investigada. Isso porque o dono estaria envolvido no esquema, falsificando exames toxicológicos para que um dos membros dessa organização criminosa conseguisse mudar de categoria na CNH. Então ele também acabou sendo investigado e agora a Polícia Civil vai pedir ao Detran o descredenciamento dessa clínica para fazer esse tipo de trabalho. Vamos ouvir agora o delegado Adilson, da DENARC, que falou um pouco mais sobre como essa quadrilha atuava aqui na nossa cidade e também em outras 2 do norte do estado. Essa investigação, como eu disse, é mais ampla. Ela já teve outras fases. Iniciou-se com a apreensão de celulares dentro da Penitenciária Estadual de Londrina, que estavam ali na posse de elementos já presos, inclusive presos pela DENARC.
constatou-se que os presos mantinham contato com esses outros associados da rua, que faziam o transporte, a guarda da droga. Para nós, a operação teve um resultado excelente, porque nesse caso investigava-se e os mandados de prisão foram expedidos pelo crime de associação. Não havia droga apreendida nessa fase. Agora está materializado a prática do tráfico de drogas também, além da associação pela qual já há mandados de prisão expedidos. Trabalhei por parte da Polícia Civil, mas hoje cedo tivemos uma movimentação também de policiais militares. E nesse caso de agora, Mônica, que você vai trazer uma situação de maus tratos contra animais. Sim, Alberto, uma situação bastante triste e até difícil. Foi difícil para nós, para mim, para o Marcelino, quem acompanhou essa situação, olhar a situação desse animal. A Polícia Militar, então, foi chamada por moradores ali da Zona Norte e também alunos de uma escola que fica ali próxima desse local. Isso porque uma pessoa estaria pegando cachorros da rua, mas não estaria tratando esses cachorros, deixando ali numa situação de maus tratos, sem comida. Então, eles viram essa cachorra, na verdade, numa situação dessa, né, praticamente jogada ali sem nenhuma assistência. Foi aí que a Polícia Militar foi chamada. Nós também recebemos no WhatsApp da RPC a respeito dessa situação, porque muitas pessoas se mobilizaram para que essa cachorrinha fosse salva. E daqui a pouco, Alberto, a gente traz mais detalhes com entrevistas, porque foi muito grande a movimentação por lá. Teve a presença de uma veterinária, de muitos policiais, e também conversamos com a dona dessa cachorra, que deu mais explicações, e daqui a pouco a gente traz o desfecho. Agora então, no meio-dia, Paraná. Eu vi esse cachorro amarrado ali, agonizando, com os bichos comendo ele, eu bati palma, pedi ajuda, não veio ninguém. Aí fiquei muito nervosa, assim, porque nunca imaginei presenciar uma cena dessa. Eu, sinceramente, custa acreditar que isso possa acontecer. É extremamente triste. Isso, para mim, já é a maior violência que pode acontecer. Agonizando ali. Entendeu? Porque se corre com a gente aqui na escola, a gente ia ajudar, né? A escola já ajuda, bastante gente ajuda aqui. Então, ninguém ia ver animal sofrendo aqui e ia deixar. Isso aí é maus tratos intenso, uma greza profunda. Não sei se vamos conseguir salvá-la, porque ela está muito machucada, está muito magra e, infelizmente, agora eu tenho que correr para tentar salvar a vida dela. Eu nego maus tratos, porque aqui esse espaço é só dela, tinha comida, água, nunca apanhou. Para mim, maus tratos era outra coisa. A gente tentou cuidar em casa, né? Não foi levado para o veterinário. Daí, agora a doutora me explicou que isso é maus tratos, não levar no veterinário. Imagens de câmeras de segurança estão sendo usadas pelos policiais para tentar identificar e prender o assaltante de um comércio em Jataizinho. O crime foi na tarde da última sexta-feira, mas só agora as imagens foram divulgadas. O ladrão entrou na loja, rendeu as funcionárias e fugiu levando cerca de R$100 e alguns desodorantes. Nós destacamos um trecho do vídeo com o momento do assalto. Acompanhe. Eu passo o dinheiro aí, achei, por favor. Não, eu não tenho nada, vou explicar. Não dá tudo que tem, né? Eu passo tudo. Não tem nada, aqui, ó. Eu passo tudo aí, cadê? Não. Eu passo tudo aí, dá tudo aí, cadê o celular? Cadê o celular? Não, eu vou levar o celular também com o celular, eu vou precisar. Dá o celular, por favor. Não vou ligar, pode ir tranquilo. Não, vou dar o celular que eu vou deixar ali fora, vou deixar ali, ó. Eu não tenho celular, pode ir tranquilo. Nós vamos com você, eu vou levar com você na porta. Eu vi o vídeo, entendeu, meu senhor? Não eu não quero empresa. Foi a polícia que pegou. Não, foi a polícia, eu não gosto de polícia. Eu sou bandido, não sou ladrão. Tem nada, não. Dá aqui, dá seu celular aqui. Não tem, cara. É melhor você ir que a polícia tá vindo. Eu não quero mostrar. Nossa, eu quero celular. Eu quero mostrar meu revólver, não quero mostrar. Não, mas meu, vai que eu sou homem, eu sou casado. Eu sei, mas eu sou casado, mulher não rela amor, eu jamais. Deixa eu falar pra você. Sou sujeito homem. Eu não quero que a polícia vinha, meu. Só me dá seu celular. Não tem nada, deixa eu falar. Não tem, o meu já foi assaltado, já levaram lá. Ó, já levaram? Quando a polícia vem aqui. Só dá o resto, tem mais dinheiro aí. Não tem nada, olha aqui. Tô falando que você não tem nada. Daqui a pouco eu vou ver o vídeo lá. Não tem nada. Não, a segurança tá ali, ó. Quem tiver informações sobre quem é o criminoso e o paradeiro dele, pode repassar à Polícia Militar pelo 90
ou mesmo pelo Disque Denúncia no 181. Tem também o 197 da Polícia Civil. 11h59. Duas obras que sofreram adiamentos e atrasos foram vistoriadas hoje pela manhã em Londrina. São obras de serviços relacionados à saúde pública. Vanessa Navarro, boa terça-feira para você. Quais as novidades? Alguma nova definição? Boa terça para você também, Alberto. Olá aí para todos que nos acompanham. Vou falar primeiro então da primeira obra vistoriada, que foi a do SAMU, ali pertinho da rodoviária. Essa obra deveria ser entregue no dia 15 de novembro, mas os secretários que estiveram lá disseram que pelo andar da carruagem já existe a possibilidade de que ela fique apenas para dezembro. Quando a gente olha para a obra, a gente até tem as imagens aí para vocês verem também, parece que está indo já para o finalzinho, mas são aqueles 20% ainda que faltam e que podem demorar mais. Essa que foi uma obra iniciada em outubro de 2020, já sofreu várias prorrogações de prazo, chegou a ficar paralisada um tempo, então foram vários contratempos. O último aditivo foi concedido agora, recentemente, já então prorrogando para 15 de novembro, mas podemos então ter mais um atraso. O secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, falou para a gente sobre isso. Veja aí. A parte de alvenaria, de construção, está praticamente finalizada, não é? Está finalizando a instalação de esquadrias. Hoje chegaram já todos os ar-condicionados, estão sendo instalados, já tem elevador. Agora ela entra aí na fase de acabamento, de detalhes. Nós temos um prazo inicial 12 de novembro, diante da visita vamos fazer todo o esforço para conseguir finalizar nesse prazo, mas olhando o que tem aqui, é possível que a gente seja necessário mais algum adendo nesse prazo para entregar, mas com certeza é uma obra para entrega no ano, se não em novembro, dezembro do ano de 2022 ainda esse ano. Lembrando que essa é a obra da sede regional do SAMU, então algo que interessa também aí para toda a região, não apenas para Londrina. Outra obra que foi vistoriada hoje é a do posto de saúde da Vila Fraternidade, também um outro serviço que teve vários contratempos. Nesse caso, foi uma vistoria mais de rotina, porque é um trabalho que ainda está dentro do prazo. Essa obra foi retomada agora no fim de agosto e tem 4 meses a previsão para essa obra ficar pronta. A OBS tinha sido abandonada nessa obra em dezembro de 2020. A empresa já tinha paralisado os serviços, depois a prefeitura constatou irregularidades fiscais, teve que romper o contrato e essa obra foi retomada agora. A gente espera que engrene, e que a gente não tenha que relatar novos atrasos. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma outra obra que também está envolta em vários contratempos, trazendo bastante transtornos para os moradores, que é a construção aqui da trincheira da Avenida Leste-Oeste com a Rio Branco. Um dos problemas por aqui é a buraqueira que está ficando no asfalto. Antes, falar para vocês, falando já em buraco, que a gente aproveitou essa vistoria aí dos secretários para questionar que providências vão ser tomadas com relação a isso. A prefeitura nos disse semana passada que está terceirizando, está contratando uma empresa terceirizada para reforçar o serviço de tapa-buracos na cidade, porque a prefeitura não está dando conta da demanda, principalmente após as chuvas. Só que a gente ainda não tem um prazo para essa empresa começar a trabalhar, inclusive talvez fique para o ano que vem. A gente aproveitou então para questionar o secretário de Planejamento sobre o que vai ser feito até lá, o que eles dizem, o que a gente pode falar para a população, já que esse é um problema para ontem, que traz muito transtorno, perigo também no trânsito. Confira mais essa entrevista. Nós estamos finalizando o termo de referência, os recursos estão liberados, nós acreditamos que deva ir para a licitação nos próximos dias. Isso vai dar segurança no sentido de que se quebrar alguma máquina da prefeitura, se a nossa usina de asfalto deixar de funcionar por algum problema técnico, nós vamos poder responder rapidamente. Enquanto isso, o que a gente pede para a população ter um pouco de paciência e também redobrar a atenção. Se tem buraco, a gente sabe que estão vários na cidade, a pessoa tem que diminuir a velocidade, obedecer a sinalização para que a gente possa, num curto espaço de tempo, recuperar a malha asfáltica e tampar os buracos. Já percebeu que a edição de hoje tem vários assuntos relacionados aí diretamente ao dia a dia do londrinense, de quem passeia e circula pela nossa cidade. Agora, mais um, radares no trânsito. Um equipamento foi reprovado hoje pela manhã em uma fiscalização em Londrina. Radares também foram alvo de uma entrevista que a Cátulo Tanã acompanhou nessa terça-feira. Cátulo Tanã, seja bem-vinda também.
Oi, Alberto, obrigada. Um bom dia para você, para todos os que estão com a gente. Nós que sempre acompanhamos o trabalho do IPEM de fiscalização pela cidade, hoje eles estão realizando um trabalho de verificação dos radares que já estão instalados e esses que estão funcionando já, emitindo imagens que podem gerar multas para os motoristas. Um deles, por exemplo, está justamente aqui nessa rua onde nós estamos na Zona Leste, na rua Nereu Mendes, que fica entre as avenidas São João e Robert Koch, na região aqui do Hospital Universitário. Agora há pouco, as equipes estavam verificando o funcionamento do radar que está instalado neste local, um local, inclusive, onde o radar foi instalado porque o pessoal corria muito e agora o radar ajuda o pessoal a desacelerar um pouquinho. A gente está aqui com o Marcelo Trautmann, ele que responde, sempre está conversando com a gente pelo IPEM. Marcelo, eu queria entender contigo até o seguinte, quantos radares foram verificados hoje pelas equipes de vocês em parceria com a CMTU e qual o resultado dessa verificação? Boa tarde. Boa tarde, Alberto. Foram feitos 4 pontos de verificação de radares. Nesses locais foram feitos 8 radares. Tem pontos que tem 2 radares fazendo a fiscalização e outros que tem um só. São vários locais, na Serra dos Pirineus, na Faria Lima, na Duque de Caxias e aqui na Nereu Ramos. E qual o resultado dessa avaliação? Todos estão ou não funcionando corretamente? Olha, desses 4 pontos, 3 foram todos aprovados pelo IMET. E teve um ponto que fica instalado ali na rua Avenida Duque de Caxias, que apresentou um erro acima do tolerado. Então, esse equipamento vai ficar reprovado, né? A gente vai pedir para a empresa já de imediato que não faça mais nenhuma notificação através daquele aparelho, a partir do vencimento do certificado, porque ainda hoje o certificado está válido, porém como houve essa verificação e nós constatamos que há um erro, uma irregularidade, a gente, antes de interditar o equipamento, a gente vai solicitar para a empresa, que a empresa de própria motivação faça esse bloqueio para que ele não autue mais ninguém. Obrigada, Marcelo. Bom trabalho para vocês. Eles têm essa rotina, inclusive essa vistoria é uma vistoria de rotina para verificar se os radares estão funcionando adequadamente. Ele explicou para a gente que nesse teste do radar, inclusive, que acabou não dando certo, foi verificado que ele estava registrando uma velocidade acima do que é permitido. Por isso da necessidade, então, da interrupção do serviço. Até a gente questionou a CMTU, se as pessoas não acabam sendo prejudicadas. A CMTU informou que não, que a empresa que é responsável pelo equipamento vai fazer a regulação do equipamento e não vai ter prejuízo justamente porque a partir de então toda a medição é desconsiderada nesse equipamento que, como o Marcelo pontuou, foi reprovado na Duque de Caxias, pertinho da Avenida Brasília. Além desse trabalho de vistoria, hoje pela manhã nós acompanhamos também a implantação de novos equipamentos que estão fazendo aquele controle do trânsito, o estudo como a CMTU vem tratando, verificando quantos motoristas passam pela via e em qual velocidade. Agora um equipamento desse também na Avenida Arthur Thomas, na zona oeste da cidade. Existe uma placa avisando que esse equipamento está em teste porque ele realmente não gera imagens para multa, é apenas para esse estudo da CMTU. Foi até pintado na rua, indicando 50 km por hora de velocidade máxima, o que já é padrão na Avenida Arthur Thomas. Estivemos também na Ayrton Senna, onde já estão instalados controladores de velocidade, mas por lá ainda não estão ligados. Eles estão mexendo na parte elétrica e não há uma previsão de serem ligados. Diferentemente do que acontece no Lago Igapó, na rua Bento Munhoz da Rocha Neto. Ontem a Mônica Dal já contou pra gente que eles já estão funcionando e ainda não para gerarem multa, mas apenas como um controle que também faz parte desse estudo da CMTU. Mais cedo, enquanto nós estávamos na Ayrton Senna, também conversamos com o Marcelo Cortes, que é presidente da Companhia de Trânsito de Londrina, justamente sobre esse estudo que está sendo feito. Segundo a própria CMTU, em 15 dias eles devem finalizar esse trabalho e definir o que vai ser feito nessas vias que estão sendo monitoradas. Nos dão toda a dinâmica da via. É isso que traz a tecnologia. A gente consegue saber o fluxo de pessoas, em quais horários, em quais dificuldades, principalmente de pedestres naquele local, as pessoas do entorno e toda a dinâmica do entorno, para que a gente possa aí sim verificar qual a melhor intervenção e qual o melhor equipamento. Essa tecnologia ela vem para ajudar, para colaborar e não para punir. Pune só quem faz coisa errada. Quem faz certinho nunca vai ser punido. Ao contrário, ele vai ser beneficiado, ele e a família dele, porque ele vai estar mais seguro no trânsito.
Meio-Dia Paraná segue girando a cidade com informações de todos os pontos de Londrina. Agora, assunto que interessa bastante a quem mora ou trabalha na Zona Norte. Milhares de pessoas estão sem água nesta terça-feira. Mônica, qual a razão disto e qual a previsão de regularização? Ô, Roberto, que situação complicada que esses moradores da Zona Norte estão enfrentando desde ontem, principalmente ali nos bairros Vivi Xavier, Parigô de Souza 1, 2 e 3, Vista Bela. No total, 20 moradores de 22 bairros da Zona Norte estão sem água desde ontem. De acordo com a Sanepar, aconteceu o seguinte por lá. Houve um rompimento de tubulação acidental por conta das obras do reservatório e isso interrompeu, então, o fornecimento para esses bairros. São 22 bairros. Hoje de manhã, nós estivemos na rua Murilo Alvarenga, no Vivi Xavier, conversando com alguns moradores e cada um tem ali o seu problema, né? Afinal, está bastante calor, todo mundo tem seus compromissos e ficar sem água está realmente muito complicado. Vamos ouvir alguns desses moradores que conversaram conosco e daqui a pouco a gente traz a resposta da Sanepar. Eu tenho as garrafinhas de água na geladeira, né? Então a gente vai se virando. Mas é muito ruim, né? É muito ruim, porque a água é essencial, né? Não conseguiu nem lavar o cabelo, deu um jeito. Dei um jeito, catei restinho de água na geladeira ou do bebedouro que ainda tinha um restinho lá, para poder fazer isso daí, porque como que você vai fazer? Higiene em primeiro lugar, né? Higiene, alimentação. E desde ontem sem água? Desde ontem sem água. E dessa vez pegou nós de surpresa, né? Eu tenho o pai acamado, a mãe com Alzheimer, né? Então a falta da água em casa, ela gera transtorno, né? Eu preciso fazer a limpeza da casa, dos pais, né? Dar banho de manhã e ficar sem água não é difícil. Bom, a previsão da Sanepar é que até o horário do almoço isso se resolveria, mas acabei de conversar com uma das moradoras que nós entrevistamos aí durante a manhã e ela disse que a água ainda não voltou. Então tem essa nova previsão de que até 1 da tarde essa situação possa se resolver na Zona Norte, lembrando 22 bairros estão sem água. Outra situação que a gente destaca também é o distrito de Irerê. Por lá, está acontecendo o conserto de um trecho da adutora do distrito de Irerê e por isso o abastecimento está comprometido. Por lá também ocorreu um rompimento da tubulação em função de ação de terceiros, de acordo com a Sanepar. A previsão é que o abastecimento volte ao normal entre a tarde e a noite de hoje. Então, praticamente todo o distrito de Irerê também está com problemas no fornecimento de água, assim como os moradores da Zona Norte. Alberto, situação bastante complicada, mas o pessoal vai ter que aguentar mais um pouco. Então, Zona Norte de Londrina e também distrito de Irerê com problemas no abastecimento nessa terça-feira. Obrigado a Mônica Dal. Hoje também, ao vivo no nosso Meio-Dia Paraná, tem o Patrícia Pivetto. Olha só, time completo nessa edição do Meio-Dia Paraná. Patrícia já aqui ao vivo para falar do que muda nos serviços, no comércio, no feriado da Padroeira do Brasil nessa quarta-feira. Patrícia Pivetto, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Alberto. Sempre uma honra participar ao vivo com vocês aqui do Meio-Dia Paraná. A gente vai passar aí o que abre e fecha em alguns serviços importantes neste dia da Padroeira do Brasil, amanhã, quarta-feira, 12 de outubro. A gente começa pelo comércio. Hoje, o comércio em Londrina está funcionando em horário especial, lojas abertas até às 9 horas da noite. Amanhã, no centro da cidade, tudo fechado. Agora, os principais shoppings, lojas, hoje funcionam normalmente até 10 horas da noite. Amanhã, das 2 da tarde às 8 da noite. Praça de alimentação hoje também até 10 horas da noite, normal. E amanhã, das 11 da manhã às 10 da noite. A exceção é o Shopping Royal Plaza. Amanhã, lojas abrem um pouco mais cedo, meio-dia, e também fecham um pouco mais cedo, 6 horas da tarde. Agora, o abre e fecha de alguns outros serviços importantes aqui na cidade. Tudo fechado em bancos, escolas, setores administrativos de órgãos públicos e também postos de saúde nos bairros. Mas há um atendimento especial no setor da saúde, plantão nos bairros. O pronto atendimento do Maria Cecília funciona amanhã, das 7 da manhã a 1 hora da manhã do dia seguinte. O pronto atendimento do União da Vitória, das 7 da manhã às 11 da noite. E o pronto atendimento do Leonor funciona 24 horas.
Transporte coletivo, amanhã, quarta-feira, é um feriado, então os ônibus circulam com aquele típico horário de domingo, menos ônibus circulando, portanto. A exceção é a linha 411, que atende o Santuário da Vila Nova. Esta linha, a 411, terá vários carros extras. Coleta de lixo amanhã tudo normal e coleta de recicláveis foi adiada de quarta para quinta-feira. A gente tem uma lista completa do que abre e fecha também no nosso site, o G1, né, Alberto? Tá lá, então, para você consultar em detalhes, na saúde pública, inclusive, além dos prontos atendimentos, UPAs, hospitais, aí serviços normais, mesmo nesse feriado do 12 de outubro. Começaram a funcionar hoje novos semáforos na Avenida Ayrton Senna. Neste caso, são equipamentos não numa esquina especificamente. Kathleen Tanan, o objetivo ali não é só organizar o tráfego de veículos, mas também dar mais segurança aos pedestres. Até porque, Alberto, a gente bem sabe, né, que olha, passar a pé ali na Ayrton Senna é muito difícil, ainda mais em horário de pico. Há várias faixas de pedestre, em alguns momentos os motoristas respeitam, em outros é um pouco mais complicado. Então agora tem um semáforo funcionando, e como você falou, não é exatamente na esquina, mas é bem pertinho da rua João Hus, bem pertinho do cruzamento da Ayrton Senna com a rua João Hus, ali na Gleba Palhano. O semáforo foi ligado às 9 horas da manhã de hoje, já foi testado e, segundo a CMTU, está funcionando normalmente. O que a gente chama atenção para as pessoas que vão utilizar este semáforo, ele está nos dois sentidos da via e nos dois sentidos, para atravessar, as pessoas precisam apertar a botoeira. Ele é um semáforo estilo que existe na leste-oeste, ali pertinho do Museu Histórico. Se você não apertar a botoeira, os veículos vão ficar passando por um tempo muito maior. Então, para passar de um lado para o outro, tem que apertar. A hora que chegar no canteiro central, aperta novamente para atravessar o outro sentido da Avenida Ayrton Senna. Assim que você aperta, demora uns 20 segundos, segundo a CMTU, e pelo que a gente pôde ver ali também, para que o semáforo feche para os pedestres para os motoristas, melhor dizendo, e abra para os pedestres. Além disso, os dois semáforos também não abrem ao mesmo tempo, levando em consideração os idosos, que passam um pouquinho mais devagar. A gente conversou com a CMTU hoje de manhã também para comentar a necessidade de instalar um semáforo neste ponto da Ayrton Senna. Pela dinâmica do local, pela quantidade de comércio, de fluxo de pessoas e principalmente de pedestres que atravessam nessa faixa, se fez necessário, ante um estudo, de que havia necessidade da implantação desse semáforo. Esse semáforo visa o quê? Regulamentar aqui a velocidade na faixa, bem como dar segurança que o pedestre possa atravessar com segurança. Infelizmente, a placa e a faixa não foram suficientes para que a gente pudesse ter esse dinamismo de forma natural. Então teve que haver a intervenção com esse equipamento, que nós cremos que vai poder trazer mais segurança às pessoas que passam nesse entorno aqui, como também que a gente possa ter menos vítimas, menos atropelamentos, menos mortes, enfim. O que a gente quer é um trânsito seguro. Seu Meio-Dia Paraná, a informação não para. Dentro de 1 minuto você vai ver os transtornos em meio às obras da futura trincheira da Rio Branco com a leste-oeste. E tráfego lento nos desvios e muitos buracos no asfalto. Tem também no próximo bloco o flagrante de uma confusão no trânsito de Londrina hoje pela manhã. Nossa equipe estava de olho, registrou as imagens e já detalha essa confusão para você. E ainda nessa edição, uma casa que foi arrastada por temporal nas últimas horas no Paraná. Olha a imagem surpreendente. 27 graus agora em Londrina, em apenas 1 minuto já estaremos de volta com o Meio-Dia Paraná. Meio-dia e 19, já estamos de volta com o problema dos buracos pela nossa cidade. Além do risco em ruas e avenidas de vários pontos de Londrina, a manutenção precária tem levado perigo a motoristas e motociclistas nos arredores das obras da trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco. A empreiteira responsável pela obra foi notificada para tomar providências. E os desafios não param por aí. Máquinas pesadas trafegam todo dia pela Avenida Leste-Oeste. Na hora, deixam longas filas de veículos. Depois, um rastro de buracos. Passou do limite, né? Já tá bem difícil da gente passar por aqui já. Tá bem complicada aqui a situação. Após muita reclamação, a Prefeitura notificou a empreiteira responsável pela obra para que faça a manutenção do entorno.
O documento, encaminhado na última quinta-feira, traz fotos de pontos críticos e requer providências para conservar a pavimentação asfáltica ao lado do canteiro de obras e sinalização e recomposição asfáltica urgentemente em valetas abertas no local. Tá horrível, tá horrível. Eu passo aqui todo dia e a buraqueira só medo de cair e de quebrar também, né? Principalmente para motos. Isso precisava mudar urgentemente. Este é só um dos efeitos colaterais. Uma obra deste porte tem um impacto que vai muito além do trânsito. E atrasos no serviço representam um atraso na vida de muita gente que vive e trabalha por aqui. Não tá legal não, e os comerciantes também estão sofrendo, né? Até terminar tudo isso vai demorar. Pelo início, né, que foi dito que seria, né, acho que já até extrapolou. Seu Augusto e Dona Laide moram nesta casa há mais de 40 anos. Há 2 ganharam um vizinho chamado transtorno. A obra trouxe barulho constante, sujeira sem fim e um bloqueio na porta de casa. Há 3 meses eles não podem tirar o carro da garagem. O que mais incomoda, dizem, é perceber que a obra não avança como deveria. É um absurdo. Ó, agora que está agora, fica trabalhando um dia para 10, aí não tem jeito. E a sujeira? Nossa Senhora do céu. A mulher então nem se fala. Eu não venço, de jeito nenhum. Muita sujeira, muita pó. E nunca que acaba, né? A caminhada pela região também nunca mais foi a mesma para quem ainda se aventura a enfrentar o poeirão e os perigos. A moto passa para não passar, eles pegam e passam por aqui. Daí a gente tem que tomar cuidado, com moto, bicicleta. Pra atravessar aqui. Passa por aqui. Passa por aqui. Lá é fechado, para eles não passarem. Poeira em casa, chega lá, sujeira. Nossa, o sapato, meu Deus, cabelo, né? Esta revenda de automóveis também tem que lidar com a sujeira, mas nada que se compare ao prejuízo financeiro. A empresa afirma que perdeu 80% da clientela, muito mais que no auge da pandemia. A solução foi abrir uma filial em outro endereço. Abrimos outra loja na JK para ver se direcionar os clientes para lá. Porque aqui o pessoal o quê? Evita, não quer parar? Tá horrível, horrível. Trânsito, sujeira, não deixa a loja, não fica limpa. Renata também foi penalizada enquanto comerciante e percebe o sofrimento de muito mais gente. Para o pedestre está muito difícil, né? Na obra toda não foi feita nenhuma informação sobre uma faixa de pedestre, né? Um deficiente mesmo, ele não passa aqui, porque a cadeira de roda não passa, é pedra para todo lado. A gente percebe que a obra está bem devagar, poderia melhorar, né, na contratação de pessoas para agilizar um pouco mais e melhorar para o comércio, né? Vanessa Navarro segue nesse assunto agora ao vivo para dizer o que a Prefeitura tem a falar sobre essas cobranças e também como estão as questões do prazo da obra e do custo dessa trincheira. Olha, Alberto, essa obra ela deveria terminar em janeiro de 2023. Qualquer pessoa que passe aqui sabe que não vai terminar até lá, mas a Prefeitura ainda não disse oficialmente se vai prorrogar esse prazo. A empresa responsável já pediu a prorrogação, pediu mais 6 meses para concluir a obra que começou em janeiro de 2021. Esse pedido está em análise, assim como também está sendo analisado um pedido para aumentar os repasses. Esse pedido feito também pela empresa. Ela que já conseguiu em julho um reajuste que aumentou o valor da obra de 25 para 32 milhões e agora, conforme a nossa produção apurou, está solicitando mais R$135 mil para compensar aumentos de preços durante a pandemia. Também está em análise esse pedido. A gente também questionou o secretário de Planejamento hoje, durante aquelas vistorias que a gente mostrou agora há pouco, sobre o que foi relatado por todos os nossos entrevistados. O pessoal diz que a obra está muito lenta. Sobre isso, a Prefeitura diz que tem 2 fiscais especificamente para a obra, que está fiscalizando, que já emitiu várias notificações, mas que após uma última reunião constatou que a empresa colocou mais operários para trabalhar e que a obra está andando. Vamos ouvir então o que disse o secretário de Planejamento, Marcelo Canhada, sobre isso. Nós temos 2 engenheiros, servidores concursados do município que estão destacados só para fiscalizar esta obra. Eles acompanham todos os dias.
né? São centenas de notificações, né? Existe um esforço para a Prefeitura de Londrina, nós entendemos da importância que ela tem, né? Do transtorno que ela causa para o entorno, então a gente tem uma preocupação especial com essa obra. Houveram um conjunto de situações que fizeram com que a obra atrasasse um pouco, mas a empresa ela tem um porte grande, né? A Prefeitura tem uma estrutura grande para acompanhar essa obra, então nós acreditamos, estamos com otimismo que Londrina no ano que vem ganhe uma grande obra. Sobre o tapa-buracos, que a gente também mostrou, né, aí a solicitação da Prefeitura, o próprio secretário, né, mostrou ali uma divergência, disse que dependendo do trecho, eles entendem que seria um desperdício, porque depois de pronta a obra vai ter que ser recomposto todo o pavimento, mas a gente vê que é uma demanda urgente, tanto que a Secretaria de Obras fez esse pedido. Por enquanto, Alberto, a buraqueira, a gente constatou que hoje continua por aqui, muita gente reclamando disso, da falta de sinalização e também dessa lentidão, segundo o pessoal que passa aqui nessa obra aqui da trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco. Eu volto contigo, Alberto. Obrigado, Vanessa. E a recap depois do fim da obra, isso, claro, tem que ser feito. Agora é uma questão emergencial, tapa-buracos por ali. Não é uma questão só estética, mas de segurança para motoristas e motociclistas. Não dá para aguardar gente ferida, machucada, para depois aí tomar uma providência, fazer aquele tapa-buracos depois que o problema já estiver ocorrido efetivamente. Enfim, a gente vai seguir de olho aqui no seu Meio-Dia Paraná. Teve confusão hoje cedo no trânsito ali na região da Gleba Palhano, na Avenida Ayrton Senna. A Kathleen Tanan estava por lá acompanhando outra reportagem e não perdeu tempo e garantiu também essa cobertura para você. Pois é, Alberto, foi entre uma motorista e um motociclista. Nós estávamos ali verificando justamente o ligamento, no caso, né, o funcionamento do novo semáforo, quando ouvimos essa discussão. A motorista contou pra gente que foi fazer a rotatória ali entre a Ayrton Senna e a Hernani Lacerda de Ataíde e acabou entrando numa confusão com esse motociclista. Segundo ela, ele teria retirado até o próprio capacete e batido contra o veículo que ela estava utilizando. Quando a gente encontrou a motorista, ela já estava chorando bastante ali, chocada com o que havia acontecido, inclusive porque ela mostrou as mãos e disse que o motociclista também havia atingido a mão dela no momento em que ela pediu que ele tivesse calma e que eles iriam conversar sobre o que havia acontecido. Todo mundo ali ao redor, inclusive, prestou bastante assistência a essa motorista para que ela ficasse mais calma. Um agente da CMTU que estava controlando o funcionamento do semáforo retirou o veículo dela do meio da rua e estacionou ali nas proximidades para que os outros veículos pudessem passar e tudo pudesse ser resolvido. Inclusive, a CMTU, neste momento, está atrás de imagens de câmeras de segurança até para identificar o motociclista, melhor dizendo, envolvido nessa confusão, porque ele não ficou no local. Ele foi embora. A nossa equipe também tentou encontrá-lo, mas não conseguiu. Nós conversamos com pessoas que estavam próximas, que pediram ajuda e também com a própria motorista, a Euseni. Ela que precisou ali tomar uma água, colocaram uma cadeira para ela, porque ela ficou bastante triste e bastante chocada com tudo o que aconteceu. Vamos ouvir. Ele apareceu do nada, na verdade, quando vem correndo. Daí não deu tempo de eu parar para ele passar, mas eu segurei o carro, ele passou, só que dele já passou chutando. Ele começou a chutar, eu abri o vidro, falei para ele, calma moço, não aconteceu nada. E ele continuou chutando. Eu fui tentando jogar o carro para o lado, ele continuou chutando. Aí chegou aqui, ele me fechou. E quando eu pus a mão para pedir para ele calma, ele chutou minha mão, chutou o retrovisor. Tá, então as palavras da Euseni, essa motorista que acabou, infelizmente, se envolvendo nessa discussão de trânsito hoje pela manhã, ali no encontro da Ayrton Senna com a Hernani Lacerda de Ataíde. Qualquer novidade desse caso, a gente traz para vocês aqui no Meio-Dia Paraná. Alberto. Valeu, Cátia, obrigado aí, né? Mais uma situação de intolerância e de violência no trânsito da nossa cidade. Hora de trazer agora mais um paranaense que brilha país afora. É o nosso Bicho do Paraná, hoje com o ator Odilon Wagner. A minha mãe sempre foi ela era atriz amadora da comunidades de clubes aqui do Paraná e de Curitiba, particularmente. Ela sempre ouvia muita música, conversava muito com a gente sobre arte, sobre cultura. Eu lembro que o primeiro espetáculo que eu me lembro na minha vida que eu vi foi um stand-up. Eu
sei lá, devia ter uns 9 anos, não sei, em Ponta Grossa. Eu já morava em Ponta Grossa nessa época. Depois que eu nasci em Curitiba, mudamos para Ponta Grossa. E era um stand-up do José de Vasconcelos, que naquela época era um sucesso impressionante. Então, em 1974, eu estreiei minha primeira novela na Globo, Super Manuela, com Marília Pêra. Nossa, era um elenco, Antônio Pedro, do Walter Negrão. Mas foi horrível, uma experiência horrível, não tinha experiência nenhuma, nada. Acabou a novela, eu demorei alguns anos para voltar novamente. Ao final da década, no começo dos 80, eu volto para a televisão. Mas aí eu já tinha muito mais experiência, já tinha feito grandes espetáculos, etc e tal. Em 81, 82 novamente, aí nunca mais parei. A gente precisa ter orgulho da terra da onde a gente vem, né? E a minha infância toda está marcada aqui no Paraná, com meu avô, que morava aqui em Curitiba, onde meu avô era Mascates, ele vendia roupas na época, ia de charrete, ele ia na casa das freguesas levando as roupas, e elas compravam as roupas e tal. E quando a gente já morava em Ponta Grossa, a gente vinha para cá, a coisa que eu mais adorava, uma das lembranças da minha vida é pegar charrete com meu avô e andar pela cidade. Essas lembranças são muito fortes. E de Ponta Grossa da mesma forma, onde eu vivi uma boa parte da minha infância. O que eu aprendi nesses anos todos na vivência da vida artística, no universo da cultura, é que o homem não vive sem a arte. Nós precisamos da arte para viver, assim como precisamos do alimento para sobreviver. Porque não existe outra saída para o ser humano, e principalmente para o brasileiro, para o Brasil, hoje como a gente vive, não existe outra saída se não for através da educação e da cultura. Eu acho que talvez o maior agradecimento que eu tenho a fazer por esta vida que eu escolhi foi ter me transformado num ser humano com uma visão mais ampla do mundo. Eu sou o Odilon Wagner e sou também bicho do Paraná. Você vai ver no próximo bloco os preparativos e a programação para o Dia da Padroeira no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E a reportagem de uma casa que foi arrastada pela correnteza em meio a um temporal no Paraná. Agora, 12h32. Mais de 30 mil pessoas são aguardadas amanhã no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, em Londrina. São as homenagens à Padroeira do Brasil. Patrícia Pivetta, qual a programação e quais as orientações também em relação ao trânsito? É muita gente, né, Alberto? Então a programação está bem especial no Santuário da Vila Nova. Eles organizaram aí a celebração de 7 missas ao longo do dia para atender todo esse público. A gente sabe que é muita gente. E aí depois da pandemia, né, dos anos de pandemia, esta é a primeira vez que não haverá restrição ao público. Então a primeira missa é bem cedo, ainda de madrugada, no fim da madrugada, às 5 horas da manhã. Depois, 7 da manhã, 9 da manhã. No meio da manhã, 10h30, uma outra missa. Comecinho da tarde, 1h30. Depois, 3 horas da tarde e 5 horas da tarde. Meio-dia, gente, também tem uma celebração especial para as crianças. E após a última missa do dia, às 5 horas da tarde, haverá uma procissão luminosa e coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. O Santuário da Vila Nova, ele terá um trânsito bloqueado a partir da meia-noite de hoje, no quadrilátero ali, nas ruas ao redor do santuário. As interdições programadas estão previstas para as ruas Capiberibe, Iguaçu, Tietê e Purus. Então, quem porventura esteja planejando circular a partir de amanhã nesta região e não vai para o santuário, é bom se reprogramar, né, Alberto? Porque o trânsito vai estar um pouquinho complicado por ali amanhã. Ok, fica a dica então aí para você se organizar já para essa quarta-feira, 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil. Do trânsito da Vila Nova, a gente fala agora do trânsito na região da Gleba Palhano, dos condomínios da Zona Sul, porque por lá também tem mudanças, Cátia Lintanã.
Aquele bloqueio, Alberto, que foi adiado na semana passada, agora está de pé. Pessoal que passa pela Mábio Palhano, pela rodovia ali perto do shopping Catuaí, agora precisa prestar atenção nessa mudança. O sentido da Mábio, uma quadra, no sentido de quem vai do Catuaí para o Oitão, está completamente bloqueado para a construção de galerias pluviais. É uma obra particular. Quem vai no sentido contrário, do Oitão para o shopping, consegue seguir normalmente, só que apenas por uma faixa, porque esse sentido da via está sendo utilizado para subir e descer. Então é uma faixa para cada sentido. Quem vai do Oitão para o shopping Catuaí. O outro lado completamente bloqueado. A previsão é que essa obra dure ainda, né, melhor dizendo, pelo menos um mês para ser finalizada. É importante lembrar que o pessoal que passa por ali também tem a opção de desviar pela PR-445 e tem que ter bastante paciência. Ontem, quando o local começou a ser bloqueado, já havia filas e trânsito bastante lento. Então, quem puder desviar deste ponto da Mábio já é uma melhor opção. Quem não puder, então vai ter que utilizar esse outro sentido subindo do Oitão para o shopping Catuaí na rodovia Mábio Palhano. Alberto. Valeu, Catherine. Obrigado aí mais uma vez. Falar agora do tempo. No sudoeste do estado está chovendo bastante. Lá em Francisco Beltrão, ruas ficaram alagadas e até uma casa, isso mesmo, uma casa foi arrastada com a força da enxurrada, da correnteza. Confira aí. Você foi a casa. Aqui a gente tem uma outra visão de onde ficava a casa, pela rua Argentina, que é onde mora o Sérgio. O Sérgio filmou a casa indo embora, né, Sérgio? Sim. Como é que foi? O que você viu? Na hora sim eu tava filmando que a casa tava estralando, né? Aí passou a gravação e eu comecei a tirar umas fotos. E nisso, quando eu vi, começou o barulho que tava estralando, aumentou. E daí nisso eu puxei para filmar de novo, ela já tinha entrado dentro do rio. Aí só mostrou a hora que a casa estava terminando de afundar dentro do rio ali na gravação. Por causa do barulho que fez, né? Da casa de madeira se repartindo tudo e caindo ali pela parte de concreto, tudo. Nunca tinha visto algo assim? Não, a primeira vez que eu vi. O que passa pela cabeça? Mas olha, pela quantidade de chuva aí a gente fica pensando, né? Quem mora na beira desses rios e coisa aí, o que pode acontecer, né? E essa chuva está subindo para o norte do estado. Ontem em Maringá já choveu forte, tivemos estragos por lá. Nesse momento a temperatura é de 27 graus na cidade Canção. Aqui em Londrina ainda não tivemos chuva para valer, mas o céu está ficando cada vez mais carregado, a temperatura está elevada, 29 graus e aquilo. Temperatura elevada, chuva chegando, tem sim risco de temporal. É um risco pequeno, mas não está descartado. Você vê essa faixa em azul mais escuro, que é justamente onde a chuva será mais intensa ao longo das próximas horas, segundo a meteorologia. Pode chover tanto à tarde quanto à noite em Londrina. A máxima prevista para hoje era de 25 graus, já passamos, já estamos com os 29 graus. Quarta-feira, feriado da Padroeira do Brasil, mais chuva, segundo a meteorologia. Mínima amanhã de 16 graus em Apucarana e as máximas não passam dos 24 em Jacarezinho e em Santo Antônio da Platina. Quarta-feira, com tempo instável também em Londrina, no 12 de outubro. Quinta e sexta, as áreas de instabilidade permanecem, mas sem uma chuva num grande volume. É esse o cenário, portanto, para os próximos dias. Por enquanto, o sol não predomina para valer. E aqui no Meio Dia Paraná, nosso contato com o telespectador é sempre rápido e fácil. Mesmo com o jornal terminando, você pode acessar o nosso aplicativo para interagir com toda a nossa equipe. Fica o convite também, porque lá no aplicativo Você, na RPC, tem o projeto Recicla, com os pontos de entrega de materiais que não podem ser descartados no lixo comum. Lá você pode selecionar, por exemplo, pontos de entrega de pneus, eletrônicos, lâmpadas e pilhas. Você verifica o ponto, o horário de funcionamento e faz o descarte correto. É o nosso projeto, o Recicla RPC, uma ferramenta importante que está lá no nosso aplicativo, cheio de funcionalidades. Meio Dia Paraná vai ficando por aqui. Lá no Globoplay você revê todas as reportagens e no G1 tem notícias em tempo real. O G1 também com toda a programação dos serviços para o feriado da Padroeira em Londrina. Meu muito obrigado pela companhia, pela audiência. A você um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Meio Dia Paraná. Oferecimento
Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel.